Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Meu irmão, minha irmã, eis que chegamos à Semana Santa e às vésperas do Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor. Ao longo desta quaresma, nos encontramos semanalmente em nossa paróquia para refletirmos sobre esta nossa caminhada quaresmal em direção ao Tríduo Pascal, em direção à celebração do mistério pascal de Cristo. De pronto, é preciso dizer, a Semana Santa, e dentro da Semana Santa, o Tríduo Pascal, e dentro do Tríduo Pascal, a Vigília Pascal, é o coração do mistério cristão. Se pudéssemos encerrar em um único dia todo o mistério da nossa fé, este dia é o dia de Páscoa. Este momento é a Vigília Pascal. Eu sou o irmão Tomás de Aquino, oblato do Mosteiro de São Bento, e quero hoje refletir com você, meu irmão, e nos prepararmos juntos para esta grande celebração de nossa fé, o Tríduo Pascal da Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor. O primeiro ponto a refletirmos é: o Tríduo Pascal não pode ser entendido como uma preparação para o domingo de Páscoa. Veja, a Quaresma é uma preparação para a Páscoa. O Tríduo Pascal não é uma preparação da preparação. O Tríduo Pascal já é a celebração do mistério pascal de Cristo em sua plenitude. Então, quando iniciamos o Tríduo Pascal, iniciamos a celebração da Páscoa do Senhor. Embora nós, na nossa tradição, reservemos o cumprimento Feliz Páscoa para a noite do Sábado Santo, depois da Vigília Pascal, ou o domingo de Páscoa, desde o início do Tríduo Pascal, já poderíamos dizer ao nosso irmão Feliz Páscoa, porque já é Páscoa do Senhor. Como podemos dizer que é Páscoa do Senhor? O que é a Páscoa do Senhor? A Páscoa do Senhor é o mistério de sua paixão, morte e ressurreição. É em relação a este mistério que São Paulo vai nos dizer: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. É este o anúncio feliz, parece um paradoxo, mas este é o anúncio feliz que temos a dizer ao mundo: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Um Deus que nos ama assumiu a nossa humanidade e em nossa humanidade assumiu o nosso pecado, pagou o preço de nosso pecado, se fez pecado diante de Deus Pai por nós e nele fomos curados. Ao dizer Cristo, nossa Páscoa foi imolado, estamos dizendo: erga a cabeça, meu irmão. O pecado não é seu senhor. Erga a cabeça, meu irmão. O demônio não é senhor de sua vida. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Cristo pagou o preço do nosso pecado. Só precisamos assumir em nossa vida esta salvação que o Senhor já conquistou na cruz. Ao dizermos com São Paulo, Cristo, nossa Páscoa, foi imolado, estamos dizendo, como São Pedro, no dia de Pentecostes: este Jesus que vós crucificastes, Deus o ressuscitou dos mortos. É este o mistério, é este o centro de nossa fé, é este o sentido de nossa fé. Somos cristãos porque Cristo, nossa Páscoa,
foi imolado. Somos cristãos porque este Jesus que vós crucificastes, Deus ressuscitou dos mortos. Somos cristãos porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós. Esse é o sentido de nossa fé. Não somos cristãos porque Deus criou o mundo. Porque Deus criou o mundo, poderíamos ser judeus, poderíamos ser muçulmanos. Não somos cristãos porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama, poderíamos ser judeus. A eleição de Israel, Deus amou Israel. E as eleições de Deus não retrocedem. Embora os judeus tenham rejeitado, a maioria dos judeus, é bom lembrar, porque Jesus era judeu, Maria era judia, os apóstolos todos eram judeus, a primeira geração de cristãos na Palestina eram todos judeus. Então, quando dizemos os judeus rejeitaram Jesus, estamos dizendo aqueles que optaram por não assumir a palavra do evangelho. Mas judeus houve, judeus há e judeus haverá que assumem Jesus Cristo. Por quê? Porque o convite de Jesus Cristo é para todos. A salvação que ele nos alcança na cruz é para todos. Mas voltando, as eleições de Deus são para sempre. Então os judeus continuam amados por Deus como o povo que ele elegeu. O povo que ele elegeu, mas que não aceitou o seu filho enviado. Não aceitou como povo, como acabei de dizer. Mas continuam eleitos de Deus. E nós entramos nessa eleição pelo mistério pascal de Cristo, que nos adota como povo eleito, como novo Israel, que é a igreja. Mas veja, o Tríduo Pascal é a celebração da centralidade do mistério da nossa fé. Por que é que eu sou cristão? Eu sou cristão porque Cristo, minha Páscoa, foi imolado. Eu sou cristão porque Jesus Cristo, que foi crucificado pelos homens, pelos meus pecados, porque eu sou tão responsável com meus pecados, pela paixão e morte de Cristo, quanto todos os que estavam presentes há 2000 anos no drama do Calvário. Este Jesus Cristo que meus pecados, que minha maldade crucificou, este Jesus Cristo, Deus, ressuscitou dos mortos. E na cruz, ele crucificou com ele a minha maldade, o meu pecado. É por isso que eu sou cristão. A Páscoa é este mistério. E este mistério está contido neste momento central de nossa fé, que a igreja chamou de Tríduo Pascal. Tríduo Pascal, tríduo sagrado da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E aí precisamos começar entendendo tríduo. 3 dias. E alguém pode dizer, quando começa o Tríduo Pascal? E outro responderá, começa na Quinta-feira Santa. Então, na Quinta-feira Santa começa o Tríduo Pascal. Então, vamos contar. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo de Páscoa. Epa, um tríduo de 3 dias que tem 4, alguma coisa está errada. Aí precisamos entender um pouco o que é que a igreja considera dia no Tríduo Pascal. Precisamos retornar um pouco à tradição judaica. Nos relatos da criação do mundo, no livro do Gênesis, nós encontramos o relato da criação do mundo narrado. E Deus fez, Deus criou o céu e a terra, Deus fez isso, Deus fez aquilo, fez-se tarde e fez-se manhã, primeiro dia. E assim segue a narrativa, fez-se tarde e fez-se manhã, segundo dia. Fez-se tarde e fez-se manhã, terceiro dia. Veja, isso reflete, a narrativa do Gênesis reflete uma tradição litúrgica dos judeus de contar o dia litúrgico
não de meia-noite a meia-noite, como nós contamos, até porque eles não tinham um relógio para marcar, relógio como nós temos, tinham outros modos de fazer, de marcar o tempo, não é? Outros tipos de relógio, digamos assim. Mas não esse relógio que nós temos hoje, para marcar exatamente meia-noite a meia-noite. Então, como é que eles contavam o dia litúrgico? Eles contavam de pôr do sol a pôr do sol. Por isso, o relato do Gênesis diz: fez-se tarde e fez-se manhã, primeiro dia. Repara, os dias da criação do mundo na narrativa do Gênesis não são manhã e tarde, como nós pensamos, mas são tarde e manhã. Tarde e manhã, tarde e manhã. Tarde e manhã, primeiro dia. Tarde e manhã, segundo dia. Tarde e manhã, terceiro dia. E por aí vai. Isso reflete, volto a dizer, o uso litúrgico dos judeus de contar o tempo litúrgico tarde e manhã. Então, a contagem dos judeus para era o dia começaria com o pôr do sol, o entardecer do dia anterior. Então, veja, quando surge a primeira estrela no céu, significa para o judeu o início do anoitecer, portanto, o início do dia seguinte. Então, na Quinta-feira Santa, repara bem isso, na Quinta-feira Santa, quando surge a primeira estrela no céu, indica-se o entardecer, o pôr do sol nesse sentido, não é? Iniciou-se o anoitecer. Neste momento começa o dia seguinte. Então, para o judeu, na tarde da quinta-feira, quando começa a entardecer, já é sexta. Então, quais são os 3 dias do Tríduo Pascal? Sexta-feira, que é contada da tarde da tarde da quinta até a sexta, primeiro dia. Tarde de quinta a sexta, primeiro dia. Tarde de sexta a sábado, segundo dia. Tarde de sábado a domingo, terceiro dia. Então, quais são os 3 dias do Tríduo Pascal? Poderíamos dizer sexta, sábado e domingo. Ah, irmão, a quinta não faz parte do... A Quinta-feira Santa não faz parte do Tríduo Pascal? Faz, enquanto início da sexta. Tanto que nos livros litúrgicos, a gente celebra a liturgia da Quinta-feira Santa até as 3 horas da tarde, até a hora nona, na liturgia das horas. E, a partir daí, isto é, do entardecer, começa a liturgia do Tríduo Pascal. Por quê? Porque começa a sexta-feira, do ponto de vista litúrgico. Entendido isso, vamos continuar falando de Quinta-feira Santa para entendermos a narrativa, mas já sabemos que o Tríduo Pascal é composto de 3 dias litúrgicos, sendo tarde de quinta a sexta, primeiro dia, tarde de sexta, sábado, segundo dia, tarde de sábado, domingo, terceiro dia. Bom, o que é que nós celebramos no Tríduo Pascal? A paixão, morte e ressurreição do Senhor. Como começamos o Tríduo Pascal? Começamos na tarde da quinta, que já é início da sexta, com a celebração da missa in cena Domini, da missa na ceia do Senhor, que comumente nós chamamos de missa do lava-pés. Não é a expressão litúrgica dizer missa do lava-pés, porque o lava-pés não é o elemento central desta missa, embora seja o elemento mais diferente que chama a nossa atenção, mas esta é a missa in cena Domini, é a missa da ceia do Senhor, missa vespertina da ceia do Senhor. Por que missa vespertina? Porque tem que ser celebrada na tarde da Quinta-feira Santa. Por que na tarde da Quinta-feira Santa? Porque na tarde da Quinta-feira Santa já é sexta, portanto, já é o primeiro dia do Tríduo Pascal. 2, para fazer menção à verdade do tempo, daquela ceia que o Senhor celebrou na tarde da quinta-feira, portanto, já na sexta,
início da sexta. Bom, e o que esta ceia tem de singular? O Senhor não teve outras ceias, certamente, inúmeras ceias com seus discípulos, mas nesta que os evangelhos chamam a última ceia, ele instituiu o mistério da Eucaristia. Portanto, a grande centralidade da celebração da missa in cena Domini é a instituição do mistério da Eucaristia, do sacramento da Eucaristia. E junto com o sacramento da Eucaristia, institui o sacerdócio cristão. Por quê? Porque para confeccionar a Eucaristia, eu preciso de um ministro ordenado, de um sacerdote, que a confeccione. Portanto, com a instituição da Eucaristia, vem conexa a instituição do sacerdócio cristão. Mas não para por aí. O que é a Eucaristia? A Eucaristia, em uma palavra, é a celebração do mistério pascal de Cristo. Quando o Senhor vai dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim, ele está realizando misticamente na ceia aquilo que ele mais tarde, na sexta-feira, realizará cruentamente, realizará em seu próprio corpo no altar da cruz. Veja então que se a tarde da quinta já é sexta, a Eucaristia é instituída no mesmo dia litúrgico do sacrifício da cruz. Porque a Eucaristia e a cruz são o mesmo sacrifício. A ligação do sacramento da Eucaristia com o sacrifício da cruz está marcada nesta natureza sacrificial da ceia e do evento do Calvário. Portanto, a missa que celebramos na Quinta-feira Santa, à noite, tarde e noite, in cena Domini, na ceia do Senhor, celebrando o mistério da última ceia, o mistério da instituição da Eucaristia, é uma celebração também da cruz de Cristo, de seu mistério pascal, de seu sacrifício redentor sobre a cruz, que ele misticamente realiza na ceia, como realizará cruentamente, fisicamente, sobre a cruz, mais tarde, na sexta-feira. Esta missa in cena Domini, que começa muito alegre, muito feliz, iluminada ao som dos instrumentos, dos cânticos, ao canto do glória, termina com a transposição da reserva eucarística para o altar da reposição, para que, tirando a Eucaristia, isto é, a presença de Cristo vivo e ressuscitado do corpo da igreja, a igreja possa celebrar com mais verdade a dor da paixão e morte do Senhor, horas depois, na sexta-feira. A igreja instituiu também uma cerimônia que, infelizmente, este ano não vai ser realizada por causa da pandemia, para relembrar liturgicamente o que o Senhor fez na última ceia, o lava-pés, que é a expressão joanina do entregar-se de Jesus na cruz, que os evangelhos sinóticos traduzem pela Eucaristia. Me explico. Na narrativa dos três evangelhos sinóticos, está no centro da última ceia a instituição da Eucaristia. Na narrativa de João, do Evangelho de João, no centro da última ceia está o lava-pés. Por que isso?
O que é que isso quer dizer? Quer dizer a mesma coisa. Ao transubstanciar o pão em seu corpo, o vinho em seu sangue, Jesus celebra sacramentalmente o mistério de sua doação completa na cruz, entregando-nos na matéria de pão e vinho o seu corpo e o seu sangue, como nos entregou sobre a cruz o seu corpo e o seu sangue. João, porém, quer mostrar essa dimensão de entrega de Jesus de uma outra forma. E faz isso relatando a cena do lava-pés. A cena em que o Senhor levanta-se da mesa, despe o manto. João faz uma narrativa muito bonita, com muitos sinais, os sinais da kenosis de Jesus, isto é, do seu esvaziamento, da sua humilhação. Não humilhação no sentido negativo de alguém que é humilhado, mas humilhação no sentido de alguém que, sabendo-se quem é, assume a condição de servidor. E é isto que ele nos pede. Jesus não nos pede que nós tenhamos baixa autoestima, que nós nos queiramos mal. Não. Jesus nos pede que nós saibamos quem somos, filhos de Deus, e ainda assim, e por isto mesmo, assumamos o lugar de servo. Então, João narra com muita delicadeza os sinais do senhorio de Jesus. Ele está sentado à mesa, sentado na posição central, levanta-se, tira o manto, veste o avental de servo e ajoelha-se para fazer o trabalho que, no tempo de Jesus, era feito pelos escravos, pelos servidores. Lavar os pés de cada um que chegava. E ao final, ele vai dizer: vós me chamais mestre e senhor, e fazeis bem, eu sou. Quer dizer, Jesus está dizendo: olha, não se enganem, eu sei quem eu sou o mestre e senhor, mas vos lavei os pés, sabendo que eu sou o mestre e senhor. É a nos dizer, também vocês saibam quem são, mas porque são quem são, isto é, meus discípulos, assumam o lugar de servidor, como eu, vosso mestre e senhor, vim ao mundo para servir e não para ser servido. O mistério do lava-pés é, portanto, conexo ao mistério da Eucaristia, é, portanto, conexo ao mistério do Calvário. Isto é, dar-se como servo que lava os pés é uma realidade absolutamente conexa àquele que dá-se como alimento no pão e no vinho, aquele que dá-se como redentor sobre os braços da cruz. Lava-pés, Eucaristia e cruz são realidades que expressam o mesmo mistério de doação, que é o mistério da Páscoa. A celebração da noite da quinta-feira é, portanto, a celebração da plena doação de Jesus. Depois a igreja nos pede que nós permaneçamos em vigília de oração diante do Santíssimo Sacramento, naquela noite das angústias de Jesus. Veja que a igreja busca nos colocar misticamente ao lado de Jesus nas cenas dramáticas de sua paixão. Nos coloca misticamente na missa in Cena Domini, lá no cenáculo, na última ceia, a participar da ceia, comendo o seu pão, comendo o seu corpo e bebendo o seu sangue, a participar da ceia, tendo os nossos pés lavados, a acompanhá-lo ao jardim, no nosso caso,
à capela ou ao altar da reposição para velarmos com ele. E a nós, como aos discípulos há 20 séculos, Jesus repete nesta noite da Quinta-feira Santa: não podeis velar comigo uma hora que seja. Esta é uma frase que deve ecoar em nosso coração. Não podeis velar comigo uma hora que seja. Nesta noite, conviria, se não fossem as restrições da pandemia, velarmos o Senhor no Santíssimo Sacramento. Mas se não podemos permanecer nas igrejas durante a noite, velando o Senhor, acompanhando-o na noite de sua angústia terrível no jardim, podemos em nossas casas, em nossos quartos, velar o Senhor. E aqui fica uma proposta, não é uma proposta, não é uma lei litúrgica, mas é uma proposta de um irmão. Na noite da Quinta-feira Santa, depois de ter participado da missa, ou assistido a missa pela internet ou pela televisão, quem não pudera participar da missa na Quinta-feira Santa, retire-se para seu quarto, tome um crucifixo se tiver, uma imagem de Jesus se tiver, se não tiver nenhuma imagem do Senhor, não precisa. Tome a Sagrada Escritura e medite os textos da paixão do Senhor. Faça uma oração. Permaneça um tempo em oração e em vigília, cada um em sua casa, acompanhando o Senhor na sua angústia na noite santa. Na sua angústia, naquela noite de sexta-feira, noite de quinta para sexta, que para os judeus já é sexta, em que Jesus vive a sua grande angústia. A sexta-feira começa com o grande silêncio da liturgia. A igreja acompanha a agonia de Jesus com a liturgia das horas, mas não celebra a missa. Por volta das 3 horas da tarde, o horário que os evangelistas dizem Jesus ter expirado sobre a cruz, a comunidade se reúne para celebrar a paixão do Senhor. Neste dia não há missa. Veja, já houve a missa da Quinta-feira Santa, noite de quinta, que já é sexta. Não se celebra mais missa. A igreja se reúne para celebrar a paixão do Senhor. E tão marcada pelo drama da paixão, a igreja se recusa a celebrar a Eucaristia, mas se recolhe diante do mistério da paixão para a celebração da palavra, a adoração da cruz, a oração universal, na verdade, a celebração da palavra, a oração universal, a adoração da cruz e a comunhão eucarística. Esta é uma celebração muito antiga, que reflete os usos de Jerusalém, na qual nós ouviremos o anúncio do Evangelho da Paixão, rezaremos as solenes orações da Sexta-feira Santa, pedindo ao Senhor morto e ressuscitado por todas as nossas necessidades. E neste ano, especialmente, pela grande necessidade de sermos livres do terrível mal que nos assola. Depois, a veneração, a adoração da cruz. A expressão adoração da cruz pode ser um pouco enganosa, mas eu vou adorar a cruz, não se adora somente a Deus. Adorar a cruz aí significa adorar o mistério que se dá sobre a cruz. E qual é o mistério que se dá sobre a cruz? O mistério da morte do Senhor. É este Senhor morto
morto sobre a cruz que eu adoro. Infelizmente, em função também da pandemia, não poderemos beijar o madeiro da cruz, em sinal da nossa adoração ao mistério de Cristo morto, mas podemos sim, em nosso coração, beijar espiritualmente o madeiro da cruz, isto é, aproximarmos-nos espiritualmente deste mistério da nossa redenção, abraçarmos espiritualmente a cruz, o preço de nossa salvação, e dizer ao Senhor: muito obrigado por me ter salvado. Perdão, porque meus pecados te custaram a tua cruz. Perdão, porque minha maldade foi paga ao preço da tua paixão e morte. E por fim, a comunhão eucarística, em que recebemos a Sagrada Eucaristia consagrada na missa de mais cedo, quer dizer, na missa da noite, da quinta para a sexta, que já é liturgicamente o início do Tríduo Pascal. Este é o mistério do primeiro dia do Tríduo Pascal. Então, o primeiro dia do Tríduo Pascal celebra o mistério da cruz, poderíamos dizer. Da noite da quinta-feira até a tarde da sexta, o primeiro dia do Tríduo Pascal celebra o mistério da paixão do Senhor. Sua doação, seu sofrimento, sua morte sobre a cruz. Ao entardecer da sexta, começa o Sábado Santo. E o Evangelho diz que Jesus foi morto no mesmo horário em que os cordeiros eram sacrificados para a Páscoa. Porque o Evangelho quer nos mostrar que Jesus é o verdadeiro Cordeiro Pascal. Que este sacrifício de Jesus é o verdadeiro sacrifício pascal. Aquilo que São Paulo vai nos dizer: Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Morrendo na sexta-feira, lembre-se, os judeus contam de pôr do sol ao pôr do sol. Jesus morre antes do pôr do sol, portanto, morre ainda na sexta-feira. Ele entra na morte no primeiro dia do Tríduo. Isto é importante para a gente fazer aquela contagem de Jesus ressuscita ao terceiro dia. No pôr do sol da sexta, começa o Sábado Santo. Começa o dia do grande silêncio. É o único dia do ano em que a igreja não celebra a Eucaristia. Ah, irmão, mas na Sexta-feira Santa ela também não celebrou a Eucaristia. Lembre-se, a missa da Quinta-feira Santa, liturgicamente, já está no primeiro dia do Tríduo. Lembra? Fez-se tarde e fez-se manhã. O Sábado Santo é o dia do grande silêncio. É o dia em que o Senhor entra na mansão dos mortos. Jesus morre na sexta-feira, entra na morte na sexta e permanece todo o dia de sábado na morte. Por isso, nesse dia, a igreja não celebra a Eucaristia, mas se recolhe na liturgia das horas e na oração pessoal a meditar intimamente, silenciosamente, o mistério da Páscoa de Jesus. É um dia muito importante. É um dia em que nós permanecemos silentes diante de um mistério que nos tira as palavras. É o dia em que a igreja permanece prostrada aos pés da cruz vazia. O dia que a igreja permanece aos pés do túmulo do Senhor, confiante na sua ressurreição. Na noite do sábado, portanto já domingo, lembra? Quinta para sexta, primeiro dia.
Sexta para sábado, segundo dia. Sábado para domingo, terceiro dia. Na noite, quando a primeira estrela nasce no céu, surge no céu na tarde do sábado, começa o domingo. A noite do domingo, portanto, nessa noite de sábado para domingo, a igreja se reúne para a solene vigília pascal. Aquela que Santo Agostinho chamava de a mãe de todas as vigílias. Porque é desta vigília pascal, é desta celebração que nasce todo o mistério da vida cristã. Infelizmente, neste ano, por causa das restrições sanitárias de circulação à noite na cidade de Salvador e na região metropolitana, nós não poderemos celebrar a vigília pascal à noite. Teremos que celebrar lá à tarde, por volta das 16 horas. Mas ainda assim a comunidade se reunirá para celebrar a vitória de Cristo sobre a cruz. Então, Jesus que morre na sexta, quinta para sexta, primeiro dia, permanece morto no sábado, sexta para sábado, segundo dia, e ressuscita no domingo, sábado para domingo, terceiro dia. Por isso vamos dizer, Jesus ressuscita ao terceiro dia. E o Tríduo Pascal é composto de 3 dias litúrgicos. Esta celebração do Tríduo Pascal é o coração do ano litúrgico. Nele celebramos o mistério de Cristo, nossa Páscoa, que ressuscita para nossa salvação. E no domingo, celebramos com alegria a missa do dia de Páscoa. Isto é, celebramos a vitória de Cristo sobre a cruz. Nesta noite do Sábado Santo, o mistério da ressurreição do Senhor é celebrado a partir de vários símbolos. O símbolo da luz, que está presente na bênção do fogo e no círio pascal. Jesus é a luz do mundo. A narrativa da história da salvação, que começa com a criação, com Gênesis, e chega até a ressurreição, para mostrar que desde a criação do mundo, tudo tende, tudo se dirige para a cruz e ressurreição de Cristo. O túmulo vazio é o epicentro da história da salvação. A ressurreição do Senhor é uma nova criação. Por isto, vemos a narrativa da criação do mundo para dizer, com Cristo, tudo se faz novo. Depois celebramos a água que é a água do nosso batismo. A água como este sinal do dom do Espírito do ressuscitado. Nesta noite, na antiguidade cristã, eram batizados todos os cristãos. Só depois se foi batizando fora da noite pascal. Mas o cristianismo primitivo era na noite pascal que os cristãos eram batizados, porque somos batizados na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Mas ainda nesta noite, batizam-se os adultos que houver para batizar, renovamos as promessas do nosso batismo, recebemos a água do nosso batismo aspergida como uma memória do nosso batismo. E depois celebramos a liturgia eucarística, aquela da qual nos abstivemos na tarde da sexta e no sábado, agora celebramos, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Veja, meu irmão e minha irmã, não trate o Tríduo Pascal como uma preparação para o domingo de Páscoa. O Tríduo Pascal é a celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Não trate o Tríduo Pascal como um feriado, um momento de descansarmos ou nos encontrarmos com a família. Encontrar-se com a família é bom, é justo, é nobre. Mas o Tríduo Pascal é a celebração do mistério central da nossa fé.
tire a Páscoa e nada mais faz sentido. Retire o mistério de Cristo morto e ressuscitado e o cristianismo não é nada. Mesmo em meio à pandemia, e muitos não poderemos comparecer às cerimônias nas igrejas por causa das restrições do número de fiéis, por causa do estado de saúde, por causa da nossa condição de pacientes de risco, enfim. Mas cada um, seja participando presencialmente na igreja, seja na impossibilidade de fazer isso, assistindo pela televisão, pela internet, viva estes 3 dias. Quinta para sexta, primeiro dia, a celebração da Paixão do Senhor, que começa com a missa in Tiana Domini e vai até a celebração da Paixão na tarde da sexta. A vigília com Cristo morto no sábado santo, da tarde do sábado, da tarde da sexta ao sábado. E a grande feliz celebração da vitória de Cristo sobre a morte na tarde do sábado, que já é domingo, e domingo de Páscoa. Viva estes 3 dias com profundidade. Viva o mistério da fé. Para que no domingo de Páscoa você possa, renovado na sua fé, dizer: eu sei em quem pus a minha esperança. E possamos nos cumprimentar como os cristãos primitivos, que neste dia de Páscoa e no tempo de Páscoa substituíam o bom dia, o boa tarde, por um cumprimento muito simples. Cristo ressuscitou. Ao que o interlocutor respondia: ressuscitou verdadeiramente. Ou, Cristo ressuscitou. Ao que o interlocutor responderia: e apareceu a Simão Pedro. Esta forma de se cumprimentar no período pascal, no domingo de Páscoa e no tempo pascal dos antigos, dos cristãos primitivos, era para lembrar a si e lembrar ao irmão que nada importa. Nada tem valor diante deste grande mistério de nossa fé. Cristo ressuscitou. É verdade que a paixão, morte e ressurreição de Cristo deram-se há 12.000 anos atrás e não se repetem. Isto é, Jesus não morre de novo, não sofre de novo, não é crucificado de novo e ressuscita de novo. Uma vez morto e ressuscitado, ele não morre mais. O mistério pascal de Cristo dá-se uma única vez. Mas Deus nos concede a graça de fazermos memória, isto é, de atualizarmos esta realidade em nossa vida, para que nós possamos participar deste mistério. E participando deste mistério, avivarmos a nossa fé. A fé que São Pedro resumiu em Cristo que vós crucificastes, Deus ressuscitou. A fé que São Paulo resumiu em Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. A fé que dá sentido à nossa vida. A fé que justifica o sermos cristãos. Meu irmão e minha irmã, feliz Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe, Maria Santíssima.